Irmão Josias. Meus irmãos, nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor, louvando a Deus por esta tão rica oportunidade que Deus, de bom grado, nos concede de estarmos reunidos nesta noite, neste recinto, nesta noite festiva, para juntos adorarmos o nome do nosso Deus. Já estamos sentindo a sua presença conosco e cremos que Deus há de continuar nos fortalecendo, nos alegrando pelo seu poder e pela sua misericórdia. Quero externar minha alegria publicamente por este tão grande privilégio de estar aqui nesta noite para compartilharmos uma parte da palavra de Deus com os nossos irmãos, a convite do vosso pastor Raimundo Damasceno, onde nós queremos o agradecer também publicamente, dizer da nossa admiração, carinho pelo pastor Damasceno, que é um dos nossos mestres da SEADEMA, como também sua família, toda a sua casa, que Deus continue poderosamente abençoando de forma toda especial. Trago o abraço do nosso pastor João Milson, ao Senhor, colegiado de obreiro aos seus cuidados, e a esta amada igreja, aos demais pastores aqui presentes, qual menciono o nome do nosso pastor Jorge Nilson, de Esperantinópolis, e também pastor Antônio, de São Roberto, esses decanos da nossa convenção, homens de Deus. Em nome deles, eu abraço a todos os pastores aqui presentes, obreiros, e toda a igreja, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu sei que o recinto está cheio, mas a festa é para os jovens, é dos jovens, é isso? E se os jovens que estão fora do templo puder entrar, faça um esforço, nem que fique de pé, para ouvir a palavra, porque Deus tem uma palavra especial para toda a igreja. Mas os jovens ensaiaram, oraram, se consagraram, se prepararam, fizeram esta linda apresentação. Então, os jovens que estão fora do templo, puder entrar, ficar aqui na lateral para ouvir a palavra de Deus, nós agradecemos em nome de Jesus. Eu faço acompanhado nessa oportunidade pelo irmão José, porteiro da nossa igreja, e também pelo irmão Marcos e a sua esposa, irmã Francisca, está ali, a irmã Sara veio, o casal aqui nos acompanhando. O desejo era trazer um grupo maior, mas nós estamos lá a igreja está prestigiando o casamento de um dos membros da congregação que congrega conosco ali na congregação Vitória. Por isso, o nosso atraso, tivemos que passar lá para dar um abraço e retornar aqui para estarmos aqui presentes. Amém? Enquanto os jovens vão se organizando, vão entrando ao templo, eu quero convidá-los para que abra a vossa Bíblia, por gentileza. No 5º livro da Bíblia, nós vamos ler 2 textos, um no início, que é o que nós vamos ler agora, e no final, para nós terminarmos com o texto tema desta festividade. Então, 5º livro da Bíblia, abra a sua Bíblia, você que trouxe a sua Bíblia, abraça o pastor Lucélio, amigo, companheiro. Deuteronômio, capítulo de número 22, versículos de número 23, por gentileza, todos que trouxeram Bíblia, todos. Deuteronômio, capítulo de número 22, versículo de número 23,
e versículo de número 24, por gentileza. Os irmãos encontraram, amém? Todos encontraram? Diz assim o texto da palavra de Deus: quando houver moça virgem despojada com algum homem, e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis com pedra até que morram. A moça, porque não gritou na cidade, e o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo, e assim tirarás o mal do meio de ti. Vou repetir a leitura mais uma vez. Quando houver moça virgem despojada com algum homem, e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis com pedras até que morram. A moça, porque não gritou na cidade, e o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo, e assim tirarás o mal do meio de ti. Meus amados irmãos e pessoas amigas que estão aqui nesta noite, nós lemos um texto da palavra de Deus, encontrado do Antigo Testamento, entre os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado conjunto de livros da lei. Deus estabeleceu a Moisés aproximadamente 613 leis ou mandamentos, dividido em pelo menos 3 categorias. A primeira era a categoria da lei civil. Esta lei era a lei que regulava a vida social e jurídica e política da nação de Israel, como, por exemplo, as leis sobre as restituição por roubo, as regras sobre herança, as normas para os julgamentos de testemunha, leis sobre propriedades e limites da terra. Havia também a lei cerimonial, que tratava do culto, do sacrifício, do sacerdócio e da pureza do ritual do culto. Nós temos, por exemplo, os sacrifícios que eram oferecidos pelo pecado. Também nós temos as leis sobre os alimentos puros e impuros. Também a lei da circuncisão, como um sinal da aliança de Deus para com Israel. Além disso, dentro desta categoria, nós temos as leis que tratavam da prerrogativa e organização das festas, como a festa da Páscoa e o dia da expiação. Mas também dentro das 613 leis estabelecidas por Deus a Moisés, para que Moisés estabelecesse a Israel, nós temos a terceira categoria, que é a lei moral. A lei moral relacionava-se à santidade e o caráter do povo, incluindo os 10 mandamentos. Nós vamos ver que dentre esses 10 mandamentos que Deus estabelece a Moisés, está o mandamento: não matarás, não roubarás, que é não furtarás, não adulterarás, honra o teu pai e a tua mãe. De maneira, meus amados irmãos, que na legislação hebraica, se alguma dessas
psiquiatria descobriu que o grito, que o desabafo resolve os problemas da alma. Imagina a Bíblia, que é a palavra de Deus. Imagina Jesus Cristo, que conhece o homem por dentro e conhece o homem por fora. Aleluia. A Bíblia diz, e o salmista Davi disse no Salmo 39 e no versículo 2, ele gritando, dizendo: Senhor, ouve a minha oração. Aleluia. O salmo messiânico de número 22, no versículo 2, vai dizer: meu Deus, eu clamo de dia diante de ti. Quando Jonas estava na profundeza, quando ele estava das profundezas do mar, a Bíblia diz que ele gritou no capítulo 2 e no versículo 2 do livro de Jonas: do ventre do abismo eu levantei a minha voz e gritei. Olha para cá, o Espírito Santo de Deus nesta noite já começa a liberar uma palavra para mim e para você. Deus preparou esta festa, pastor Raimundo Damasceno, para crente que chegou aqui e está com o coração ferido, está com um grito preso na garganta, tu não consegue confiar em ninguém, tu tem vontade de desabafar, tu tem vontade de compartilhar, tu tem vontade de confessar, mas o medo, a tristeza e a vergonha abateu teu coração. Mas o Espírito Santo de Deus nesta noite, neste campo, está convocando o exército para botar para fora aquilo que está entalado. Eu não sei qual é o teu problema e como tu chegou aqui, mas o Espírito Santo de Deus está dizendo: se tu gritar, vai ter milagre na tua casa. Já tem crente entendendo? Se tu gritar, Deus vai te curar desse trauma. Se tu gritar, Deus vai levantar teu ministério. Se tu gritar, vai ter livramento de morte. Chega de ficar calado. Chega de ficar em silêncio. Chega de aguentar calado o que tu está passando. Chega de acobertar injustiça dentro da tua casa. Deus mandou te dizer: é hoje e não pode passar de hoje. Põe para fora, vomita tudo aquilo que está te ferindo. Já tem crente entendendo? Quem está entendendo vai dando glória. A mensagem é para ti. Faz tempo que tu está segurando este grito. Faz anos que tu sofreu este abuso e tu está calado. Faz tempo que tu está dentro de casa aguentando gritos e gritos e está calado. E o Espírito Santo de Deus: eu vou resolver hoje. Eu vou resolver hoje. Eu vou resolver hoje. Porque tem cura no grito. Tem milagre no grito. Tem livramento no grito. Tem proteção no grito. Pastores, presidentes que estão aqui, se prepare. Obreiros que estão aqui, alguém vai procurar vocês e vão gritar, porque não aguenta mais. Aleluia, eu estou sentindo a presença de Deus. Oh glória, oh glória. Aquela jovem possuía algumas características importantes. A primeira, ela era virgem. O texto diz, representava a pureza. Está aqui. Segundo, ela era comprometida. Ela tinha um noivo. O texto está dizendo, estava despojada. Terceiro, essa jovem aqui estava na cidade, ou seja, estava sendo assessorada, acompanhada, sob liderança. Então ela não tinha nenhuma prerrogativa para ficar calada, diferente da continuação do texto que diz que se fosse no deserto ou no campo, ela seria absolvida, porque no deserto e no campo ninguém ia lhe ouvir, mas na cidade não. Ela tinha gente do lado dela. Deus está dizendo, tu tem pastor,
tu tem líder, tu tem pai, tu tem dirigente de círculo de oração. Tu não está sozinho. Por que tu está calado com este problema? Se tu está debaixo de uma liderança, se tu está sendo pastoreada, por que tu está calada? Se tu está na cidade, olha para cá, meus amados irmãos. A Bíblia diz que a igreja é a noiva de Cristo. Tem alguém entendendo agora? Quem é que é a noiva de Cristo? A igreja. E se a igreja é a noiva de Cristo, Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 11 e no versículo 12: porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a Cristo. A igreja é pura, a igreja é imaculada, a igreja é santa, a igreja é irrepreensível. Quando eu falo igreja, eu estou falando de ti. Tu é puro, tu é irrepreensível, tu é imaculada. Oh glória! E o pecado não pode violar a santidade de Deus na tua vida. João no capítulo 21 e no versículo 2 ele disse: eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada, enfeitada, adornada, como uma esposa para o seu marido. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Tu tem um dono, tu tem compromisso, e o teu compromisso é com Jesus. Há uma aliança com o noivo contigo. Ele disse em João 14: vou preparar-vos lugar, mas voltarei e levarei, para que aonde eu esteja, estejai vós também. Olha para cá, aqui a igreja é noiva, mas o casamento já está preparado. 7 anos de festa, a igreja, a noiva do Cordeiro, vai se encontrar com o noivo, para estar com ele para sempre na terra. Mas olha para cá, como igreja nós somos pura, como igreja nós somos imaculada. As tuas vestes não pode ser suja pelo pecado. E olha para cá, a igreja é comprometida e tem que ser fiel ao seu noivo. Jesus disse, Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte. Não é ser fiel só no congresso, não é ser fiel só de carro novo, não é ser fiel só na oportunidade, não é só ser fiel só na riqueza. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Sabe por quê que Jesus mandou ser fiel? Porque ser fiel na presença é fácil. Ser fiel quando o cusco está presente é fácil. Eu quero ver ser fiel quando o teu marido viaja para passar o mês fora, quando tua esposa viaja e tu está sozinho entre 4 paredes. Sabe o que Deus está dizendo? Quem vai subir para o céu, quem vai receber e ouvir o toque da trombeta, é uma igreja que permanecerá fiel diante de Deus. Aleluia. A noiva tem que ter essas prerrogativas. Agora olha a moça aqui, olha a moça do texto que nós lemos. O inimigo a cercou e a atacou, e o texto diz que ela não gritou. E se ela não gritou, ela foi o quê? Conivente, que o pastor Damasceno está dizendo. Você está entendendo? Irmão Josias, mas eu não faço o que o mundo faz, mas aceita. Eu não faço o que o mundo faz, mas tolera. Pastor Jordanils, pais, vai apertar um pouco. Pais que tolera filhos desviados dentro de casa, com a geladeira e o freezer cheio de cerveja. Que noiva é essa que está preparando o pai para o céu? Pais que aceitam adolescente namorar no quarto e passar a noite dormindo. Que noiva é essa que está se preparando para ir para o céu?
Eu não faço, mas tu tolera quem faz. Eu não faço, mas tu aceita quem faz. Eu não faço, mas tu passa a mão em quem faz. E o Espírito Santo está dizendo: tanto faz fazer como ser conivente. Se for pego, vai pagar as consequências. É por isso que o Espírito Santo de Deus preparou essa festa para dizer: grite, grite, denuncia, conte, fale, verbaliza, não aceita, não aceita, grite, 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 porque o noivo está chegando. Pais que estão aqui, vigilância total com os teus filhos. Não aceita. Há um sinal de desabono, há um sinal de quebra de integridade, de assédio, denuncie. Crianças, olha para cá. Nada dessa história de titi botando no colo. Nada dessa história de adulto dizendo é só um selim. Vai imacular a noiva. E vai ter preço que vai ser pago. Olha para cá. Deus precisa tratar contigo. Ei, jovem. Olha aquele caba lá do mundo que está te arrodeando. Com a vozinha se fingindo de cordeirinho. Aquele caba lá do mundo. Ei, rapaz. Aquela Jezabel lá no mundo. Toda bonitona querendo te seduzir. Sai fora. Grite. Antes que seja tarde demais. Ei, mãe. Não encobre os erros dos teus filhos. Grite. Põe ordem. Corrija. O Espírito Santo de Deus fala tremendamente comigo e diz: ei, pai, não seja conivente com o pecado, mas é só um pecadinho, é meu filhozinho, é minha filhazinha. Ei, há um preço a pagar. A noiva é pura, a noiva é santa, a noiva é imaculada, e a noiva tem que gritar: oh glória, oh glória, oh glória. Ei, o diabo, o inimigo das nossas almas, quer roubar a noiva de Cristo. A Bíblia diz que o diabo anda como leão ao derredor, procurando a quem possa tragar. Nós nunca vivemos um tempo de distrações, porque o diabo não quer tirar o crente da igreja. Ele desvia o crente, pastor Antônio, e deixa ele dentro da igreja desviado. E é pior, porque quando ele sai, pelo menos saiu. E quando fica dando trabalho para o ministério, para o pastor, para o líder de mocidade, pelas distrações. Nós nunca vivemos um tempo de distrações. Só esse ano é festa junina. E eu sei que aqui não aconteceu, mas por aí afora, mãe, dirigente de ciclo de oração, obreiro aceitando os filhinhos se pintar para pular em festa junina. Crentes deixando o culto para assistir jogo da Copa do Mundo. Cadê a noiva pura? Pastores tiveram que cancelar o culto de ceia de amanhã, porque a igreja disse que não ia participar. Que noiva é essa? Deus não quer uma noiva mundana. Deus não quer uma noiva imoral. Deus não quer uma noiva imaculada. Deus quer uma noiva santa. E sabe o que o Espírito Santo de Deus está me dizendo? Ou tu sai desse culto crente, ou tu se desvia. Mas se tu quiser morar no céu, tem que ser noiva, tem que ser noiva, tem que ser noiva. O diabo está querendo seduzir. O diabo está querendo seduzir. Mas nessa noite o Espírito Santo de Deus está dizendo: pastor Damasceno, eu ainda tenho noiva. Eu ainda tenho noiva. Eu ainda tenho noiva neste lugar. Eu ainda tenho noiva. Aleluia. 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 O diabo quer roubar a virgindade espiritual da igreja. Ei, a tua boca foi feito para adorar a Deus, não cantar música de funk. Como é que tu canta no vocal, rapaz? Como é que tu canta no vocal, moça? E quando chega em casa, tá cantando as músicas da Anitta, do Pablo Vittar.
Que noiva é essa? O diabo quer tirar a virgindade espiritual da igreja. Como é que tu está na igreja, tocando na banda da igreja, quando chega em casa vai mergulhar na pornografia a noite todinha? Que noiva é esta, pastor Lucélio? Como é que tu é crente, está no círculo de oração, e quando termina o círculo de oração, vai se reunir em panelinha para falar de A, de B, do pastor, do obreiro? Que noiva é esta? É o diabo roubando a tua castidade. Ei, a tua boca foi feita para adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Como é que na igreja tu vem arrumada, mas vai para a escola e se despida com roupas sensuais? Vai para a academia com roupas sensuais. Ei, Deus está atrás de noivo e não de prostituta. Se tu quiser avivamento genuíno, tem que mudar, tem que gritar, tem que se arrepender. E olha para cá. O silêncio pode ser interpretado como conveniência, conivência. Silenciar diante do pecado é perigoso, é muito perigoso. Lembra de Davi? Quando viu aquela mulher, ficou calado, mandou chamar, mandou matar o marido. É perigoso silenciar diante da corrupção espiritual. Lembra de Eli? Sabia dos pecados dos filhos, mas ficava caladinho, passando a mão, caladinho, quietinho. Falava do pecado dos filhos dos outros, falava da vida dos outros, mas da dele era impecável, ninguém podia tocar. Ei, ficar em silêncio diante do pecado é perigoso para perder a santidade. Lembra de Sansão no colo de Dalila? Devagarzinho ela foi seduzindo e ele foi perdendo, ele foi perdendo. Ei, Jesus te ama, tu é importante, tu tem valor, tu vale mais do que o ouro, a prata. Mas Deus nesta noite preparou esta festa para preservar a tua alma, a tua vida e a tua família. Louvado seja o nome do Senhor. Para quem que eu devo, por que que eu devo gritar? O tempo não dá, mas nós vamos ver na história algumas pessoas gritando e recebendo o milagre. Lembra dos muros de Jericó? Qual foi a ordem? Arrodeia 6 dias. No 7º dia, de 7, volta. Toca a trombeta e gritai. E gritai. E o muro, gritar para conquistar. Como é que tu quer esse milagre e está caladinho? Como é que tu quer que Deus abra essa porta e tu não ora por ela? Não acorda de madrugada? Como é que tu quer passar numa universidade se tu não tira uma hora para estudar? Como é que tu quer um emprego se tu acorda meio-dia? Como é que tu quer ter um bom casamento se nem ajudar tua mãe a lavar a louça tu quer? Gritar para conquistar. Gritar para conquistar. Mas olha para cá. A Bíblia diz que teve alguém que gritou para salvar a sua casa. Como é que está a tua casa? A Bíblia diz que durante a rebelião de Seba contra o rei Davi, o rebelde foi para a cidade de Abel-Bet-Maaca. E a Bíblia diz que o comandante Joabe foi atrás. Já estava se preparando para avançar na cidade, que era uma cidade de paz. Aí uma mulher disse: opa, essa casa é tranquila, cidade de paz, nunca teve tumulto. Joabe, vê aqui o que está acontecendo. Essa cidade é uma cidade de paz, nunca teve problema. Um abraço, irmã Francinete, Deus abençoe. Essa casa nunca teve problema. Aí Joabe contou: tem um rebelde aí que se rebelou contra Davi dentro da casa, causando tumulto.
Joga ele para fora que o problema está resolvido. Aí a Bíblia diz que ela reúne a cidade, grita e joga o rebelde para o outro lado. E o problema é resolvido. Como é que está a tua casa? Casa pegando fogo, é problema, é confusão. É o diabo cirandando, mas o Espírito Santo de Deus está dizendo, chega na tua casa com autoridade e poder de diabo. Aqui não, aqui mora um servo de Deus, uma serva de Deus. Vai para lá, que aqui tem graça de Deus. Mas olha para cá, porque tem o grito para chamar a atenção de Jesus. Quem lembra de Bartimeu? A multidão cala, 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 e ele gritando, a multidão quer fazer tu calar. A faculdade quer fazer tu calar, as ideologias quer fazer tu calar, a frieza espiritual quer te fazer calar, mas a Bíblia diz que enquanto a multidão dizia cala, ele gritava, ele gritava, ele gritava. Ei, enquanto aquele professor está dizendo cala a boca, tu tem que levantar a bandeira do evangelho e dizer não, eu sou crente, sou salvo, creio na Bíblia, estudo a Bíblia e acredito na Bíblia. Mas eu preciso correr, porque tem o grito do arrependimento. O grito do arrependimento. Eu paro aqui. O grito do arrependimento. O grito do arrependimento. Porque depois vai ter o grito do avivamento. Só tem avivamento se tiver arrependimento. O grito do arrependimento. O filho pródigo saiu da casa do pai. Foi viver uma vida dissoluta. Mas a Bíblia diz que ele resolve voltar. E ele disse, levantar-me-ei. E terei com meu pai, direi, pai, pequei contra os céus perante ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Grito do arrependimento. Se tu pecou ainda dá tempo, grite. Põe para fora. Não fique com segredo com Satanás, não. Diz, Senhor, eu errei mesmo, eu falhei mesmo, eu pequei mesmo, eu duvidei mesmo, mas eu estou no congresso, no Aviva Jiquiri, e eu vou colocar para fora, porque eu não vou ser conivente com o pecado. E para encerrar, o grito do avivamento. Salomão prepara o templo. Não vou me atentar à beleza, à espessura, a qualidade, a quantidade da construção. Mas o templo foi esplêndido. No dia da inauguração, a Bíblia diz que a presença de Deus desce. A glória, sacerdote de joelho, a graça de Deus, a fumaça invade o templo. Mas Salomão olha para o futuro e vai dizer, Senhor, a festa vai terminar, o congresso de inauguração vai passar, e quando o congresso passar, que o povo se esfriar, que o povo voltar a assistir a Netflix, que o povo chegar em casa e ir para o jogo, que o povo esquecer o que fazer para receber o avivamento de novo. Aí Deus responde a Salomão, Deus responde para ele dizendo, ei, o meu povo, se o meu povo se humilhar, voltar, retornar, se o meu povo orar, gritar e se converter, vai ter cura de novo, vai ter avivamento de novo, vai ter graça de novo, vai ter poder de novo. Se coloca de pé nessa noite. Olha para cá, jovem. Põe para fora esse grito. Quem vai começar a gritar comigo? Cadê a igreja que vai gritar para conquistar? Cadê? Cadê a igreja que vai gritar por milagre? Cadê a igreja que vai gritar por arrependimento? Cadê a igreja que vai gritar por avivamento? Ei, pastor Damasceno, dá ordem para algum jovem cantar. Eu ainda tenho tempo, olha para cá. Toda a juventude aqui, por gentileza, nesse espaço. Sai do teu lugar. E você vai fazer um círculo de 3 em 3. Vem correndo, vem. Porque você vai gritar e vai pôr para fora essa angústia, essa dor. Vai pôr para fora o que tem te incomodado. Não te preocupa quem está do teu lado, não. Isso, de 3 em 3, das mãos. Prepara um louvor aí, um dos cantores. Aleluia. E a igreja vai... Ei, pai! Mãe que está aqui, obreiro, dirigente... Eu queria assim, ó do jeito que o Espírito Santo pediu.
de 3 em 3, dando as mãos. Vai aí. Vai. De 3 o círculo. O círculo. Isso, pronto. Pronto. Agora vocês vão fechar os olhos. Ó, do jeito desse trio aqui. Isso. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem. E fecha os olhos e começa a gritar. É a noite de colocar para fora tudo que está te incomodando. Ei, basta mais para cá. Os obreiros ajudam, pastor José Rodrigues. Ajuda, trazer um pouco mais para cá. Os obreiros ajudam a trazer mais. Porque o meu futuro Isso, fecha os olhos já é o que e começa a botar para fora. que meus inimigos querem. Ai, cheio, a mocidade do Esperantinópolis. Corre pra cá, corre pra cá. Aqui tem espaço. Nós vamos gritar. Nós vamos Sara gritar. meu coração. Nós vamos gritar. Meu coração. E chorar, eu choro sim. Porque além das emoções, o Santo Espírito de Deus me quebrantou. Já tem jovem gritando. Já fui quebrado muitas vezes os pedaços. Já tem jovem gritando. Foi Deus quem ajuntou. Vai gritando. Já fui Foi pra fora. ferido, mas nesse período Vai recebendo o milagre, Jesus vai. por mim lutou. Foi pra fora essa dor. Foi pra Eu fora essa trago tristeza, marcas vai. de batalhas e sinais de guerra. Foi pra fora, foi pra fora. Ainda Deus está sinto entrando no com meu providência. corpo as dores Deus está desta entrando. terra. Deus está entrando. Deus está entrando. Eu trago Foi a minha pra fora mão agora. esquerda, A igreja escudo de grite. poder. E na outra espada da palavra Isso. já me Vai vergonha não, conta pra ele. Foi pra fora. Se eu não puder lutar de Foi pra pé, fora as me decepções da ajude, vida agora. Se eu não Foi pra puder fora. sorrir humildemente, Olha eu aí. choro. Jesus me vê chorando. Jesus e está vem me curando. Jesus está curando agora. Recebe o toque do alto. Recebe, 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 recebe agora. Recebe. Ei, o que Deus tem preparado para ti é melhor, é melhor, é melhor, é melhor. Jesus está enchendo. Jesus está enchendo. Já fui ferido, só que nesse período Jesus por mim. Ninguém vê, ninguém sabe. Eu trago marcas de batalhas. Tu esconde de sinais todo mundo. guerra. Mas eu sei. Ainda sinto no meu corpo. Ei, aquela seta era para te colocar na cama e te prender naquele quarto. Mas eu desço na terra, eu derrubo as flechas por terra e eu visito a tua intimidade. Eu limpo a tua alma. Eu limpo a tua alma. Ei, irmão, Jesus me vê chorando. tem jovem botando pra fora. Tem jovem se enchendo. Se eu não Tem jovem se enchendo. Tem jovem. Tem jovem se enchendo. Recebe, recebe. Recebe o renovo dele aí, recebe. Recebe. Eu trago marcas Tu tem valor. Tu tem valor. de guerra. Tu tem valor. Por que que tu pensa que não é especial? Tu tem valor, tu foi comprada. Ninguém vai tocar nas tuas vestes, porque eu entro com livramento, diz o Senhor dos Exércitos. Jesus está curando. Jesus está tirando tristeza. Sofrendo com Jesus está tirando o complexo de inferioridade. Por que que tu sente assim? Por que que tu diz, Senhor, porque todo mundo tem e eu não tenho? Por que que para todo mundo é fácil e para mim não é fácil? Senhor, por que que tu deixou acontecer isso comigo? Põe para fora isso. Põe para fora que eu estou limpando. Eu estou limpando o teu coração.
Tu não vai mais sentir tristeza, porque eu sondo o teu coração. Recebe o abraço, abraço. Quem quiser abraçar, abraço. Peço perdão. Por que tu está preocupada com o teu futuro? Eu quero ser mais feliz. Eu cuidei da tua família até agora. E por que tu está com medo de não conquistar? Grite. Ah, se tu soubesse o que eu preparei para ti. É que na contramão da vida. Ei, abraça aí. Abraça alguém aí, abraço. Tem criança chorando. Tem jovem gritando, pastor Damasceno. Tem jovem gritando. Tem jovem colocando pra fora. Coloca pra fora isso. Isso. Coloca pra fora. Coloca pra fora. Recebe. Isso. Põe pra fora. Eu te vi no teu quarto. Eu te vi quando ninguém te viu. Foi pra fora. Quem tentou te ferir é eu que trago. É eu. Libera perdão. Se abraça. Ai, na fé. Eu sei que tu já tentou ser forte. Eu sei que tu cai, tenta de novo. Mas Deus está dizendo, não desista. Não pare, tenta, porque eu me amo. Eu quero ser mais feliz. Jesus está curando. Contigo, meu Deus. Eu quero ser mais feliz. Contigo. A igreja estende as mãos para cá. Se você puder abraçar alguém, abraça. Oh glória. Sabe o que o Espírito Santo de Deus está dizendo para vocês que estão gritando? Se for preciso liberar perdão, perdoa, abraça. Perdoa quem tentou ferir vocês. Perdoa quem tentou ferir a integridade moral de vocês. Perdoa quem abriu um laço para vocês. Só tem avivamento se tiver arrependimento. Como é que é o tema diz? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, eu ainda tenho 15 minutos. Quem pode dobrar o joelho dos jovens? Quem é que pode dobrar o joelho? Nós vamos orar agora pelo avivamento genuíno. A igreja estende as mãos para cá. Aonde tiver um jovem, corre para cá, corre para cá, corre para cá. Jesus, olha a geração do avivamento. O diabo queria que vocês se curvassem ao pecado, mas vocês estão aqui. Olha a geração do avivamento. Olha a geração do avivamento. Olha a geração do avivamento. Jesus está curando. Jesus está renovando. Jesus está sarando. Tem cura de Deus nesta noite. Feridas curadas. É isso aqui que é avivamento. De joelho, com lágrima, da
presença de Deus. É isso aqui. Isso é avivamento. Isso é avivamento. É isso aqui que é avivamento. Chove de joelho na presença de Deus. Satanás, tu perdeu essa guerra. Olha a geração aí de adorador. Olha a geração de adorador. Olha a geração de adorador. Até que um homem aparece, dele se compadece e estende sua mão e socorro oferece ao ferido coração. Se faz uma luz da escuridão e então ele cede e aceita o perdão. Recebe um abraço e a consolação do homem que foi a sua salvação. Vai adorando a Deus. Nova vida e uma Deus está curando, Deus está tratando. as feridas do coração. Oh, glória. Feridas curadas. Jesus está curando. Feridas saradas. Jesus está restaurando. Quando Jesus pôs a sua mão sobre um ferido coração. Oh, glória. Substituiu o que o mundo deixou, restituiu o que o pecado roubou. Oh, glória! Seu amor, coração sem dor. Jesus está curando corações aqui. A graça de Deus, a milagre de Deus. Jesus encontrou. Olha pra cá. Jesus Eu quero convidar encontrou. um de vocês. Alguém, uma irmã do círculo de oração, o obreiro, para sair do teu lugar e abraçar um jovem desse. Adota ele nesses últimos 30 dias de oração, porque ele precisa de ti. Fica de pé, mas eu preciso.